E o Corinthians estreou com derrota na Sul-Americana, jogando em casa contra o Huracan. O Ramon Dias até tentou mudar o esquema tático para essa partida, mas a equipe voltou a apresentar velhos problemas táticos, que a gente vai ver em detalhes aqui nesse vídeo e que acabaram sabotando completamente as chances da equipe buscar a virada no segundo tempo. Isso porque logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o Corinthians cedeu um escanteio e vai sofrer o primeiro gol em bolas paradas, um dos velhos problemas atormentando a equipe novamente. Deixa eu só aumentar a tela aqui. O primeiro ponto importante, perceba como no início da jogada, o Mateuzinho tá fazendo a marcação aqui do jogador do Huracan. Agora, quando a câmera abre, a gente pode perceber que 3 jogadores do Corinthians faziam a marcação individual e a maioria dos jogadores aqui são 6 jogadores, 7 contando o Memphis aqui no rebote, são 6 jogadores aqui na pequena área fazendo a marcação por zona. O princípio da marcação por zona, então, qual é? Cada jogador é responsável pela sua zona. Se a bola cair naquela região, você tem que ganhar a primeira bola. A comissão técnica do Corinthians acabou desenhando essa marcação por zona com o Matheus Bidu na primeira trave. Essa pode ser sempre uma grande vulnerabilidade. Afinal de contas, onde tem saído a maioria dos gols de escanteios, não só aqui no Brasil, como também no mundo afora. Muita gente atacando ali a primeira trave, então o bico da pequena área, de fato, é uma região muito visada pelos adversários. E o Huracan no primeiro tempo cobrou praticamente todos os escanteios ali no bico da pequena área. E logo na primeira oportunidade o time vai fazer o seu gol. O Sequeira aqui, que é o atacante nessa partida, mas geralmente ele joga até mesmo como meio campista, ele vai ter muita dificuldade ali para fazer o gol em cima do Matheus Bidu. Olha lá. 1 a 0 Huracan. Ó, aqui já é outro escanteio, dá uma olhada do Mateuzinho lá na primeira trave, inclusive nesse lance aqui, olha de novo onde o Huracan vai cobrar a bola. No bico da pequena área, né? E dessa vez o Mateuzinho consegue neutralizar. Só pra mostrar essa disposição dos jogadores na marcação por zona, que é sempre muito importante, ela tem que ser melhor pensada aí pra não acontecer situações como essa. Afinal de contas, quando você tá atrás do placar, você vai ser exigido em um cenário onde o Corinthians geralmente tem muita dificuldade. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque, pelo menos na minha visão, o Corinthians começou relativamente bem, apresentando boas dinâmicas de construções e de defesa, em especial encontrando muita liberdade aqui pelo lado direito, né? O corredor direito sempre tinha muito espaço. Pra essa partida, o time mudou o esquema tático, o time defendia no 4-4-2, já vou mostrar um lance aqui pra você, mas na hora de sair o time não desfazia tanto assim a sua organização, então a gente via na maioria das vezes o Martinez e o Ranieri como 2 volantes, os laterais não avançavam tanto assim em um primeiro momento, os 2 zagueiros mais recuados e o time fazia uma linha com 3 aqui, né, com o Romero aberto pela esquerda, o Memphis mais recuado pelo corredor central e pela direita geralmente o Carrijo, mas tinha muita troca de posição aqui, a gente viu o Martinez atacar por ali, o próprio Ranieri muitas vezes passava aberto pela direita, essa troca de posições no primeiro tempo foi bem interessante. Por exemplo, nesse lance, dá uma olhada quem tá de volante aqui pela direita, né? O Carrijo tá mais recuado, o Ranieri aqui como volante esquerdo, e quem tá passando aqui pela direita para assumir a posição aberta aqui do Carrijo é justamente o Martinez, troca de posição então. Agora, o ponto interessante aqui nesse lance, só queria dar um destaque para um jogador que foi muito bem fazendo essa função ali pelo corredor central, que é o próprio Ranieri. Várias vezes ele conseguia escapar da marcação, resistiu bem à pressão, e esse aqui é um bom exemplo disso, ó. O Carrijo vai fazer o passe para ele ali, ó. Olha o drible que ele já vai aplicar ali no jogador do Huracan. E o Corinthians vai ter a possibilidade então de atacar aqui pelo lado direito. Dá uma olhada no espaço que tem o Martinez. Isso porque a linha defensiva do Huracan no primeiro tempo ficava muito compactada. Então a gente via claramente uma preocupação maior com os jogadores que atacariam pelo corredor central, né? Então acho que o treinador, a comissão técnica do Huracan, possivelmente deve ter imaginado que o time atacaria com o Memphis mais espetado e Yuri Alberto. Então faria sentido você ter ali superioridade numérica na linha defensiva para tentar ser um pouco menos vulnerável para as jogadas do Corinthians. Mas o que a gente viu muitas vezes era o Memphis mais recuado e apenas o Yuri Alberto aqui, então acabava ficando 3, 4 jogadores para marcar apenas um do Corinthians. Então por conta dessa linha defensiva ficar mais apertada ali, mais fechada, né, compactada no sentido da amplitude, apareceu muito espaço aqui pela direita ao longo do primeiro tempo inteiro, mas isso vai mudar lá no segundo. Ó, a bola vai chegar aqui na direita com o Martinez, ó, só pra gente ver o desfecho dessa jogada, né? Cruzamento rasteiro, o Yuri Alberto finaliza, mas acaba mandando pra fora. Aos 10 do primeiro tempo, esse seria o gol de empate. O gol do Corinthians até nasceu de um cruzamento aqui pela direita, mas é uma situação de jogo completamente diferente, tá? Não tem nada a ver com o problema que eu expliquei aqui no lance anterior. Era uma sobra de escanteio, escanteio foi batido aqui pela direita, rebatido, o time trabalhou bola aqui pela esquerda, tentou fazer um novo cruzamento e ela vai sobrar na direita. Então foi uma sobra de bola parada, por isso que os defensores estão lá dentro da área, né? Então ela vai sobrar aqui pro Carrijo, que vai fazer um cruzamento com muita qualidade, ó. Levanta a cabeça, coloca na medida e o Ranieri testa firme e marca esse belo gol aí pro Corinthians para empatar o jogo, 12 do primeiro tempo. Logo cedo aí o Corinthians conseguindo descontar a desvantagem que havia criado no próprio posicionamento lá da marcação por zona do seu próprio escanteio. Mas a construção da saída de bola, na minha visão, acabou sendo o ponto mais positivo dessa partida aqui do Corinthians. Então fez muito sentido você ter os 2 volantes aqui, conseguindo trabalhar a bola, mas principalmente para arrastar a marcação e fechar um pouco mais esse primeiro combate aí do Huracan. Então aqui é uma bola que ficou meio que em disputa ali na saída de bola, o Huracan quase recuperou a posse de bola, mas o Félix Torres vai conseguir conectar um passe aqui pro Ranieri. De novo vai resistir muito bem à pressão, ó. Sai de letra ali,
A bola não queima no pé dele, ele vai abrir aqui com o Carrijo. De novo, dá uma olhada no espaço que tá por conta do posicionamento da linha defensiva do Huracan. A gente não via então esse lateral fazer essa função de encaixar a marcação quando o time do Huracan subia o bloco para pressionar o Corinthians no campo de defesa. Então, a prioridade era sempre aqui manter a unidade da linha defensiva e acabava aparecendo sempre esse espaço. E o Carrijo vai aproveitar muito bem esse espaço, porque ele vai conduzindo de cabeça erguida, ó. E quando o espaço na linha defensiva se abre, ele percebe a projeção do Yuri Alberto ali entre os dois zagueiros e vai fazer um passe na medida pro Yuri Alberto, ó. Deixa ele na cara do gol, mas o Yuri Alberto acaba furando ali, não consegue fazer a finalização, desperdiça essa grande chance pro Corinthians. O Corinthians foi pouco exigido em bloco baixo, ou seja, postado nas suas linhas de marcação, mas nas poucas vezes que o time foi para bloco baixo, a organização defensiva foi completamente diferente, né? Não era o losango, não era o 4-1-4-1, não era o 5-3-2, enfim, o 5-2-3, outros desenhos defensivos aí que o Corinthians utilizou já ao longo dessa temporada. Era o clássico 4-4-2 mesmo, com dois volantes, o Raniel e o Martinez, o Carrijo fechando pela direita e o Romero fechando pela esquerda. Então a gente via Yuri Alberto e Memphis um pouco mais avançados aqui como dois atacantes mesmo. Agora, a questão é a seguinte, né? Quando o time tá no losango, o time tem algumas vulnerabilidades, né? Pelos lados, quando balança o losango de um lado pro outro. Agora, o sistema de cobertura, quando você tá no 4-4-2, muda completamente, em especial o papel do Raniel. Isso acabou sendo determinante no segundo gol sofrido. Então já vamos lá direto pro lance do gol, que isso vai ficar mais claro. Primeiro que era uma cobrança de lateral no campo de ataque. E aí você tá vendo aqui uma perseguição, né? O Siqueira saiu lá do meio da área, se apresentou aqui para receber a bola e com ele acaba trazendo então o Félix Torres, encaixe de marcação natural. A função do Félix Torres de fato seria fazer essa cobertura, inclusive ele vai ganhar a bola ali na disputa, ó. Só que na hora de fazer o corte ele acaba achando que a bola ia sair ali, ele tenta cortar e dá no pé do jogador do Huracan. Então ele até cobriu bem, mas acabou errando o corte. Mas na sequência da jogada, eu até pulo aqui alguns frames, e aqui vai ficar bom pra gente explicar um pouco essa questão das coberturas, né, o porquê que muda então no 4-4-2. Se a gente imaginar lá no losango, quando o Raniel joga mais recuado, mais centralizado, protegendo os zagueiros, qual é o papel fundamental dele quando o time adversário chega no corredor lateral? A gente vê ele fazer isso o tempo inteiro. Ele recua muitas vezes aqui para fortalecer o destino do cruzamento, então esse é o papel dele quando ele tá jogando no losango. Agora, nesse 4-4-2, muitas vezes então com o Memphis e o Yuri Alberto um pouco mais adiantados, geralmente então o papel dos dois volantes, quando essa bola conecta aqui no corredor lateral, é justamente tentar fazer esse encaixe de marcação aqui para não dar liberdade na entrada da área, então acaba mudando um pouco o sistema de cobertura, a função então do volante acaba sendo diferente. Isso acaba sendo determinante, porque o Raniel, ao invés de fechar aqui o espaço que poderia gerar superioridade numérica dentro da área, ele vai avançar. Dá uma olhada como ele já até tá projetando ali o corpo. Agora perceba como o Corinthians tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na região, então alguma coisa tá errada. E o que tá errado aqui? Justamente Félix Torres, né? Ele acabou dando uma cochilada na marcação aqui, ó. O Cegueira que tava lá já invadiu a área aqui, tem bastante espaço, e o Félix Torres tá mais orientado à bola aqui, né? Ele não fez aqui a recomposição da linha defensiva. Isso vai acabar gerando situação de 2 contra 2 ali, mas a princípio a marcação tava encaixada, o Gustavo Henrique até consegue fazer o corte, mas ele faz o corte para a pior região possível, né? Poderia ter mandado para escanteio, mandado para lateral, mas ele tenta destruir construindo, né? Destruir armando um contra-ataque. Só que o que ele faz é ajeitar a bola ali pro Sequeira, que bate de canhota e marca o segundo gol do Huracan aos 36 do primeiro tempo. E aí o jogo começou a ficar bem complicado pro Corinthians. E no intervalo o Ramon Dias promoveu duas alterações fundamentais aí na sua equipe, né? Ele trocou os pontas, então, digamos assim. Primeiro ele entrou com o Giovani lá pela direita, colocou aqui na esquerda o Thales Magno, mas principalmente o Carrijo agora ficou mais fixo aqui como volante, junto aqui com o Raniel. Então ele tirou o Martinez. O restante do time ficou muito parecido, né? Os laterais aqui mais apoiando nessa construção inicial, os dois zagueiros, o Memphis mais centralizado e o Roberto mais espetado na linha defensiva. Pela organização, uma coisa que o Corinthians já perdeu logo de cara no comecinho do segundo tempo foi justamente aquelas trocas de posição que estavam ajudando bastante a desencaixar a marcação, principalmente pelo lado direito do campo. Esse foi um ponto negativo, então, das alterações. Mas claro que poderiam ter pontos positivos em relação à melhoria de qualidade, né? Se você tem um contra um pelos lados do campo, mas isso acabaria exigindo, então, comportamentos coletivos do time que acabaram não acontecendo. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque, como é sempre importante lembrar, são duas equipes dentro de campo e o Huracan também pode corrigir os seus problemas. O que a gente passou a ver no segundo tempo foi justamente o que você está vendo na imagem. A linha defensiva passou a ficar um pouco mais aberta. Dá uma olhada aqui no lateral esquerdo, como ele não tá mais mantendo a unidade aqui da linha defensiva. Ele tá bem aberto, já tirando o espaço do ponta. Inclusive o outro lateral aqui mantendo encaixe de marcação, mas aqui é padrão mesmo porque a jogada tá aqui, né? Uma cobrança de lateral. Mas o que me chamou a atenção aqui logo no comecinho do segundo tempo foi isso, né? Você bate o olho e já vê que tem um encaixe de marcação lá pelo lado. Possivelmente o Corinthians não teria aquela vantagem do primeiro tempo. Vou até acelerar um lance aqui pra você ver. Quando a bola vai chegar lá
lá na direita, o Corinthians até procurava essa vantagem, a marcação já tá muito mais ajustada, né? Muito mais encaixada. E qual é o espaço que essa organização nova, ou pelo menos esse novo comportamento do Huracan pode oferecer? Precisamente o espaço entre o lateral e o zagueiro, né? Esse buraco aqui. Mas que, como a gente já viu aqui em outras análises, essa é uma grande dificuldade do ataque posicional do Corinthians. O Corinthians raramente apresenta boas dinâmicas coletivas, isso porque essa jogada necessariamente tem que ser coletiva, para atacar esse espaço. O time travou várias vezes quando o adversário encaixava a marcação pelos lados, mas abria esse espaço aqui. Outro ponto negativo também, lá pela direita, se você parar para pensar no primeiro tempo, a gente tinha dois jogadores destros passando pela direita, além do lateral, né? Além do Mateuzinho. Você tinha o Carrijo e você tinha também o Martínez, o próprio Ranielli, e a maioria dos cruzamentos que nasceram por ali eram com a perna direita por fora, fazendo aquele cruzamento. Quando você coloca então Giovani, que é canhoto, lá na direita, e Thales Magno, que é destro, na esquerda, e começa a atuar com pontas invertidos, você acaba abrindo mão então até da possibilidade de ganhar o corredor aqui, ganhar o fundo, porque a maioria das vezes então o ponta invertido vai cortar para a perna boa para fazer o cruzamento, como é o caso aqui desse lance. Isso acabava então sempre favorecendo o sistema de marcação do Huracan, que mantinha a marcação encaixada na origem e tinha sempre superioridade numérica no destino do cruzamento. Tanto é que o único cruzamento pela direita no segundo tempo que teve um pouco mais de potencial, foi uma bela chance inclusive, foi com o Mateuzinho, que é destro passando, mas perceba como a marcação tá encaixada, ele consegue achar o espaço ali e faz um bom cruzamento. Ó, a tabela de ultrapassagem com o Ranielli, já chega batendo de primeira, coloca o Yuri Alberto ali de novo, praticamente na cara do gol, mas ele de novo desperdiça a chance. Não era a noite do Yuri Alberto e acabou fazendo muita falta esses dois gols que ele perdeu. Agora dá uma olhada então na produtividade ofensiva do Corinthians no segundo tempo. Ó, se a gente pegar aqui os ataques do Corinthians atacando o Huracan em bloco baixo, né, no seu 4-2-3-1 ali, ó, teve essa grande chance ali perto do minuto 56, 60, mas se você não tá habituado com esse tipo de gráfico, as bolinhas brancas são as tentativas de ataque do Corinthians e o tamanho das bolinhas é o potencial de perigo da jogada. Por isso tem essa bolinha maior aqui, que foi esse cruzamento que você acabou de ver. Agora, as bolinhas vermelhas são as posses de bolas perdidas pelo Corinthians, e perdidas ali sem nenhuma tentativa de ataque, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar aqui. Isso é uma boa métrica para você avaliar então a efetividade ali do ataque do time, muito mais do que ficar só contando passes ou ficar contando volume de posse de bola, volume de jogo no campo de ataque. Faz mais sentido você avaliar o que é a jogada, né? Qual jogada o time tenta, se tem potencial, se não tem potencial. E nesse cenário específico, o Memphis, como ele recuou muito por fora do bloco e acabou prendendo demais em algumas situações, ele contribuiu muito para essas bolinhas vermelhas. Essa aqui é a grande verdade. Por exemplo, nesse lance aqui, ele recua aqui por fora do bloco, ó, sofre a pressão ali, daí ele faz a primeira falta, depois ele faz a segunda falta, o Corinthians desperdiça uma posse de bola no campo de ataque, ó, que ele vai receber mais uma bola, vai partir para cima ali da marcação, o marcador chega, toma dele, mais uma posse de bola desperdiçada. Além disso, o time começou a alimentar os contra-ataques do Huracan, mas verdade seja dito, o pé de pressão estava mais encaixado, o Huracan não conseguiu conectar nenhum contra-ataque assim com potencial alto de perigo. Ao longo do segundo tempo, o Ramon Dias promoveu mais algumas alterações, em especial a entrada do Coronado, que mostrou que poderia ser muito mais útil nessa situação de jogo, principalmente nessa construção da defesa, que era uma grande vantagem que o Corinthians tinha, e diferente da vantagem lá pela direita, onde a situação acabou parando de acontecer por conta das mudanças do Huracan, esse ataque aqui, mas quando o time saía de trás, né, pegava o time do Huracan mais aberto em campo, ele acabou durando mais, né? Tanto é que, ó, esse é um lance do segundo tempo, a 87 minutos de jogo. Olha o Huracan como tá mais aberto em campo, né? Muitas vezes o time até tentava ali pressionar a saída de bola do Corinthians, ó. Então dá uma olhada, o Coronado vai receber essa bola, ele já domina, levanta a cabeça e faz uma bela enfiada de bola pro Yuri Alberto, ó, fazendo a diagonal. E ele já vai fazer um cruzamento de canhota, ó, de primeira, só que o Giovani acaba ali se enroscando com o zagueiro, não consegue fazer a finalização. Agora de novo, né? Perceba como é uma vantagem que o Corinthians tinha no primeiro tempo, os espaços apareceram no segundo tempo, mas o time não conseguiu conectar de fato como havia conectado no primeiro tempo, mas na primeira oportunidade que conectou essa jogada, quase o time consegue buscar o empate aí aos 87. E essa, na minha visão, é um ponto positivo, porque se a gente lembrar aqui da análise do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians já havia apresentado ali algumas dinâmicas interessantes na saída de bola especificamente. Só que lá na partida contra o Palmeiras, o time conseguia bater a marcação-pressão do Palmeiras, mas não conseguia ser efetivo para criar jogadas de finalização. E nessa partida contra o Huracan, como você pode perceber por alguns lances, o time já melhorou nisso, né? Conseguiu conectar a saída de bola, matando a pressão do seu adversário, mas também gerando jogadas de finalização. Esse é um traço interessante. Se você não viu, só para você entender essa progressão, essa evolução da saída de bola do Corinthians, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo para você aqui no meio da tela, onde eu explico em detalhes lá, não só essa interação da saída de bola, como outros detalhes importantes lá da partida contra o Palmeiras, jogo de ida, e tem também a análise do jogo de volta também, você pode ficar à vontade para assistir. Clica no vídeo aqui então, e eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.